Que Deus nos abençoe, abençoe os nossos lares e os nossos familiares. Hoje, dando continuidade ao estudo das obras de irmão Jerônimo, iremos abordar o capítulo 10 do livro Mensagens de Renovação, cujo título é O Reino dos Céus está dentro de vós mesmos. Esse título escolhido por irmão Jerônimo, nós iremos encontrar no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 17, versículo 20 e 21, quando Lucas nos traz a seguinte informação. Quem interrogado Jesus pelos fariseus sobre quando vem o reino de Deus, em resposta disse-lhes, porque o povo da época, como muitos hoje ainda, ficam aguardando esse reino de Deus fora, esse reino de Deus material. Então, em resposta, disse-lhes Jesus para aquelas pessoas e para nós hoje. O reino de Deus não vem de modo visível. Então, não é um reino material, é um reino invisível aos nossos olhos físicos, porque é um reino espiritual. Como ele coloca adiante, nem dirão, vede aqui ou vede ali, porque esse reino está dentro de vós. Por isso que não é um reino visível aos nossos olhos físicos, não é um reino material, é um reino espiritual, e esse reino, nós construímos esse reino dentro de nós. Nós identificamos esse reino dentro de nós. Nós fortalecemos esse reino dentro de nós. Por isso que irmão Jerônimo vai trazer no título do capítulo: O reino dos céus está dentro de vós mesmos. E abrindo o capítulo, irmão Jerônimo nos lembra exatamente essa fala de Jesus. Segundo Jesus, o reino dos céus está na mente. E aí a gente lembra a resposta dada pelos espíritos a Kardec, quando Kardec questionou os espíritos sobre aonde estão as leis de Deus. E os espíritos responderam: na nossa consciência. Ou seja, essas leis de Deus, esse reino de Deus, essa essência divina está em nós, nós espíritos imortais, criados sim, simples e ignorantes, mas com esse potencial, essa essência divina em nós, precisando ser descoberta, trabalhada, regada, é uma semente, precisa ser trabalhada, regada para florescer. E aí segue irmão Jerônimo, relembrando mais uma vez, reafirmando: o reino de Deus não vem com aparato exterior. Como diz Jesus, o reino de Deus não vem de modo visível. E aí, irmão Jerônimo continua: não se pode dizer ele aqui ou acolá, lembrando que Jesus disse também: nem dirão vede aqui ou vede ali, porque Jesus já afirmou lá atrás. Lucas registrou no seu evangelho. Irmão Jerônimo nos relembra aqui que o reino de Deus está dentro de nós. Não adianta buscar fora. É uma construção interna, é uma descoberta interna. E aí, logo depois, irmão Jerônimo nos traz algumas características daquelas pessoas que já identificaram esse reino, que já começaram a construir, a fortalecer esse reino dentro de si. Olha que interessante. Se você é alegre, se você é feliz, se você é sorridente, se você é amável, se você é dócil, se você é prestativo, faz o bem sem olhar a quem, sem esperar nada em troca. Se você olha para dentro de você mesmo, se você não tem mais esse hábito de ficar olhando só para fora, olhando a vida do outro, vigiando o outro, condenando o outro, e buscando identificar o erro do outro, mas olhar para dentro de si,
para identificar o erro que existe em você, precisa ser trabalhado, mas também identificar como o outro tem, nós também temos qualidades que precisam ser conhecidas e potencializadas, né? Também. Então, isso a gente só vai identificar se a gente passar a olhar para dentro de nós. Deseja para seu irmão o que deseja para você. Uma outra lição do Evangelho, né? O irmão já nos lembra aqui. Fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Pratica sempre o bem, independente do outro praticar o mal em relação a gente deve responder esse mal com o bem. Jesus também nos ensinou isso. Responder o mal com o bem. Não se deixa dominar pelo mal. É ter consciência que nós somos espíritos imperfeitos, como nosso irmão também é um espírito imperfeito. O mal ainda existe nele, como o mal ainda existe dentro de nós. Mas nós precisamos identificar esse mal para não deixar esse mal dominar a gente. A gente precisa conhecer, identificar. E qual é a solução para trabalhar esse mal que ainda existe da gente? Praticar o bem, já que o mal é a ausência do bem. Então, quanto mais eu praticar o bem, menos espaço dentro da gente para o mal dominar. Então, a solução para trabalharmos o mal é praticarmos o bem. É outra lição deixada por Jesus pela doutrina espírita. Irmão Jerônimo, um seguidor fiel de Jesus, da doutrina espírita, nos lembra mais uma vez. E tem consciência dos seus atos. Errar, todos nós erramos. Somos espíritos imperfeitos ainda. Não podemos nos condenar nem condenar o outro. Não podemos crucificar o outro, também não podemos nos crucificar. É saber que nós temos defeitos, mas também temos qualidades que precisam ser identificadas. E se errou, não é se culpar, porque a culpa não nos leva a lugar nenhum. É ter a responsabilidade, a consciência que errou, a consciência dos seus atos e que precisa corrigir o erro. O arrependimento, primeiro, a se arrepender pelo mal que causou ao outro, causou a si mesmo e causou às leis de Deus. O arrependimento, primeiro, mas ao final reparar esse mal em relação ao próximo, em relação às leis de Deus. De que forma reparar o mal que causou? Praticando o bem. Já que o bem faz bem em primeiro lugar a gente e faz bem àqueles que estão ao nosso redor. Então, as pessoas que já têm essas características trazidas por irmão Jerônimo aqui, bem lembradas por irmão Jerônimo aqui nesse capítulo, já identificaram, já encontraram, já começaram essa construção desse reino de Deus dentro de si, esse fortalecimento do reino de Deus dentro de si, como afirma irmão Jerônimo logo depois aqui ao final. Enfim, você, nós, estamos no reino dos céus, quando já começamos a adquirir, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, como ele afirma no capítulo anterior, a fé que transporta montanhas. Mesmo que essa, essas características aqui, relacionadas, enumeradas por irmão Jerônimo, seja do tamanho de um grão de mostarda, a gente já começou o nosso processo de evolução, a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral. Consequentemente, já começamos a construir, a fortalecer esse reino de Deus dentro de nós. Então, que a gente não fique olhando para fora, aguardando que esse reino seja fora, seja construído fora de nós. Mas olhe para dentro, para identificando esse reino de Deus dentro de nós, a gente possa fortalecer cada vez mais esse reino de Deus. E com isso alcançarmos a paz, o equilíbrio, a felicidade tão desejada. Se você gostou desse vídeo, comente, compartilhe e dê o seu like. Que a paz, o amor e a alegria nos envolva hoje e sempre.